Olá, bom dia. Esdras e Neemias, o nosso mais novo guia de estudos. O nosso primeiro tema, Zorobabel e Esdra, entendendo a história, o desenrolar. Você já teve a oportunidade de mudar ou se arrepender de opinião diante de situações extremas e difíceis? Pois é, essa lição, a nossa nova lição, fala disso, de um povo que teve essa oportunidade. Um povo que constantemente tinha a presença de Deus, um povo que estava com Deus ali, Deus estava ali presente, Deus fez com que eles passassem o mar a pé enxuto, Deus fez com que eles fossem libertos do Egito, Deus os abençoava com um maná caindo do céu, Deus dava alimento para eles, bebidas para eles, eles não tinham sede, não tinham fome. Deus os protegia, Deus os guiava do mal, mas a incredulidade reinava no coração desse povo. E o que aconteceu? Eles foram condenados a andar 40 anos pelo deserto, eles andavam em círculo. Queridos, até profeta, né? Deus enviou para ver se convertia a mente, trazia lucidez para a vida daquelas pessoas. Mas nada disso havia adiantado. Isso você vê em Jeremias, capítulo 25, verso 3. Então, o que acontece no ano? Comece agora as nossas datas, tá? Então, no ano 605 antes de Cristo, a cidade foi invadida pelo rei Nabucodonosor. E o povo foi levado até então cativo, prisioneiro, para a Babilônia. Muitas foram as advertências, queridos. E eu pergunto, eu começo a trazer a história agora para você. Muitas foram a advertência para aquele povo. Como você está, querido? Como você tem dado ouvidos à advertência que Deus tem colocado na sua vida? Querido, foram dezenas de anos de advertência que aconteceria até mesmo, eles já foram advertidos de que o cativeiro iria acontecer na vida deles e que eles precisavam mudar a ideia, o conceito, a lucidez, precisavam ter lucidez do que eles estavam fazendo. Sabe, queridos, como você está? Você tem dado ouvidos às advertências que Deus tem trazido para você? Isso você vê em Jeremias, capítulo 29, 10. Lá, muitos deles se contaminaram com as tradições, estilos de vida que a Babilônia oferecia. Mas sempre, olha querido, é que interessante, mas sempre Deus tem pessoas fiéis que daria exemplos na terra estranha. Entre eles, Daniel e seus amigos que você já conhece. Deus usou Daniel poderosamente, queridos. E eu pergunto, quer ser você usado por Deus? Faça como Daniel fez. Não se contamine com as coisas ruins deste mundo. Seja fiel à palavra de Deus. Não deixe que as coisas ruins deste mundo atrapalhe o caminho da sua salvação. O tempo estava passando. Daniel já estava preocupado, porque ele sabia dos acontecidos. E nada ali, até o momento, nada estava chamando a atenção dele. Para ele, alguma coisa estava errada. Então, o que Daniel faz? Ele começa a estudar as profecias, mas apropriadamente ali, Jeremias, capítulo 25, verso 3, Jeremias, capítulo 29, verso 10, Jeremias, capítulo 30, verso 1. Permita-me abrir aqui um parêntese, querido, querida, que me assiste e me ouve neste momento. Estude a Bíblia,
Não tenha dúvidas que seus ensinos fará mudanças extraordinárias na sua vida. Você só conhece e só aprende quando você estuda. Assim aconteceu com Daniel. Ele começa a estudar as profecias e Deus vai acalmando o seu coração. Ele começa agora a entender o que estava acontecendo. Deus não precisa fazer grandes barulhos, grandes movimentos para dizer que está trabalhando. Ele trabalha muitas vezes silenciosamente. Eu agora me reporto trazendo para você agora. Eu sei que às vezes você tem muitos problemas, muitas dificuldades, e você às vezes não vê. Eu não estou vendo Deus agindo na minha vida. Queridos, Deus não precisa de barulho para fazer transformação em você. Às vezes ele trabalha de forma silenciosa e usa até outras pessoas. Então Daniel, ele começa a entender a história. E isso você vê em Daniel capítulo 9, versos de 1 a 2. Capítulo 9 de Daniel ainda, versos de 24 a 25. Daniel volta no tempo, nos escritos de Jeremias, e tem um vislumbre do que irá acontecer. Você tem ideia, querido, o quanto você é valioso, valiosa para Deus? Para resgatar você, Deus usa qualquer pessoa para te trazer de volta para sua casa. Para resgatar você, Deus não mede esforços, queridos. Então Deus usa quem? Um rei, seu nome, Ciro, o Grande, o rei da Pérsia, que no ano, comece agora, lembre das datas, que no ano 539 a.C., invade ali Babilônia e logo no seu primeiro ano liberta os judeus que estavam cativos. Ainda, além de libertá-lo, ele devolve os bens, dinheiro. Sabe, queridos, amados, que Deus é esse que não mede esforços para te conquistar. Queridos, que Deus é esse que ama tanto esses seus filhos, mesmo sendo nós pecadores, Deus nos ama do jeito que nós somos. Lembre-se que mesmo estando no período de 539, tempos mais tarde, Deus ainda não se contentaria e mandaria quem? Seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Então, surge quem? Surge o quê? Surge então o primeiro decreto, autorizado por quem? Por Ciro, no ano 538 a 537. Lembre-se que é o seguinte, as datas, ela começa antes de Cristo, do número maior para o menor. Então, autorizado ali a reconstrução do templo, o primeiro decreto. Alguém pode questionar como pode, alguém pode até questionar como pode alguém que não é cristão fazer tamanha mudança, se preocupar tanto com a situação do povo que nem dele é, que nem da nação dele é. Queridos, entenda uma coisa. Segundo o livro de Isaías, capítulo 45, dos versos 12 a 13, Deus converte qualquer coração por você, queridos. Acredite, Deus converte qualquer alma por você. O que aconteceu então? Deus agiu naquele rei e 50.000 pessoas foram libertas. Na realidade, todo o povo foi liberto, mas isso aconteceu em 2 estágios. E na primeira etapa, simplesmente 50.000 pessoas foram libertas. E o que aconteceu? Elas foram lideradas pelo líder Zorobabel e pelo seu companheiro sacerdote Josué, que retorna para Jerusalém. Eles receberam das mãos de Ciro ouro, prata, animais de carga,
Além disso, receberam todos os tesouros que foi tirado desde o primeiro templo por Nabucodonosor. Agora, eles saíram de lá do templo, de lá do cativeiro, com uma missão. A missão deles era reconstruir o templo, pois, segundo a profecia, era necessário para a vinda do Messias. Olha que interessante, eles saíram com esse objetivo. Não, nós precisamos retornar, nós precisamos reconstruir o templo, porque o Messias virá. Queridos, só que o Messias veio, mas eles não reconheceram. Nós precisamos ficar atentos, que nós poderemos fazer a mesma coisa quando Jesus voltar novamente. A obra começa a todo vapor, mais de 10 anos de reconstrução ali é envolvida. Ciro, já neste período, Ciro já não está mais vivo. Alguns problemas ali então começam a surgir, então a obra é embargada. Presta atenção, a obra é embargada no ano 522 por quem? Um falso rei que sobe no poder. Seu nome, Esmerdes. Ele era muito parecido com um dos reis que havia sido morto pelo seu próprio irmão. E ali ele aproveita essa oportunidade. Eu sou igual ao rei que foi morto, então eu vou passar por ele. E ali ele se passa por esse rei, esse falso rei, seu nome Esmerdes. E ali ele começa a colocar dificuldades. E ele tenta, esse rei impostor, né, embargar a obra. E então, o que o povo faz? Utiliza-se de um decreto de Dario I. Ou seja, se não fosse esse decreto, então entra aí o nosso segundo decreto. Se não fosse esse decreto escrito, assinado por Dario I, provavelmente Jerusalém seria mais um destruído por esses Esmerdes, o falso rei. Provavelmente o templo de Jerusalém não existiria mais. Mas a farsa desses Esmerdes, desse falso rei, não duraria para sempre. A identidade dele, desse falso rei, seria descoberta, e foi o que aconteceu. Quando ele foi descoberto, ele foi morto pelo rei. Mesmo assim, a obra ainda fica parada por muitos anos, talvez por comodismo, talvez por medo. O fato é que a obra parou. Sabe, isso nos traz alguma coisa atualmente, né, de obras que começam, que não para, obras que ficam aí por muitos anos. Mas o fato é que a obra ali parou. Aí vem quem? Vem Zacarias e vem Ageu e dá ali um puxão de orelha naquele povo. Eles estavam parados, eles precisavam de um ano. Então no ano 520, vem Zacarias ali e diz assim: olha, como é que pode as suas casas ter de tudo e o templo de Deus em ruínas, o templo de Deus está parado? Como é que pode? Como é que pode? Vocês moram em casas apaneladas, em casas lindas, e Deus nada tem. Vocês têm casas bonitas, Deus nada tem. Como é que pode? Como é que Jesus vai vir? Porque a intenção era essa. A intenção era que eles retornassem, regressassem, construíssem o templo para acelerar a vinda do Messias. Sabe, queridos? Isso aconteceu no ano 520. E daí então, ainda eles anestesiados, parados, entre Dario ainda primeiro, rei daquela época, dá apoio à obra, e então a obra recomeça, e no ano 515 acontece a inauguração do templo, liderada por Zorobabel e Josué. Dario morre, seu filho sobe ao poder, isso mais ou menos no ano 486 a 465, seu nome Xerxes I, mais conhecido como Assuero, ou seja, mais conhecido como esposo da rainha Esté.
Então Xerxes I está naquela época. E lembre-se, queridos, uma coisa, que o judeu era livre. Os judeus eram livres. Mas muitos ali optaram em ficar naquela região porque já tinham adquirido bens, riquezas, né? Já estavam bem financeiramente. E eu gostaria até de falar uma coisa no final disso. Eles foram libertos para um objetivo, para uma missão. Mas valores foram mais altos, falaram um pouco mais alto do que a fé. Não deixe que isso aconteça com você, queridos. Não deixe que valores, bens financeiros atrapalhem na sua salvação. Eles eram para retornar e juntos ali fazer algo maravilhoso para Deus. Então o que acontece? Morre Xerxes, toda aquela geração. Provavelmente. Sim, também naquela época ainda tinha Mordecai, né, que foi um dos que ficaram, o tio da rainha Esther, que permaneceu ali. Sabe, querido, morreu. Não vamos prolongar muito, mas morreu Xerxes. E sai de cena Xerxes I e entra Artaxerxes com seu terceiro decreto ali, mais ou menos, no ano 457. Que dá total apoio a quem? Esdras, que sume, o estudioso professor que retorna com mais ou menos 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e criança. Queridos, uma diferença entre ali primeiro e segundo estágio, 80 anos separava o primeiro para o segundo retorno. E mesmo assim, poucos vieram. Eu quero fazer um apelo para você agora, nesse momento. É rápido, vou fazer um apelo. Deus não mede, queridos, esforços para que você alcance a salvação. Por mais que Ele crie as oportunidades, você é quem decide se o aceita ou não. Mas lembre-se, queridos, Ele virá com você ou sem você. Queridos, aceite o amor de Deus na sua vida. Ele vai vir, você querendo ou não. Eu oro por você. Que Deus te abençoe, te dê lucidez e paz no seu coração. Fique com Deus. Amém.